Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do livro A Caminho da Luz. Vamos continuar. A gente está no capítulo falando sobre a Índia, então hoje nós vamos falar sobre os Rajas e os Párias, tá bom? Então solta a vinheta. Bom, pessoal, vamos lá. Os Rajas e os Párias. Esses sistemas avançados de religião e filosofia refletem o auge da raça ariana em seu mundo de origem, de onde foram exilados para a Terra por causa do seu orgulho desmedidos. Então, gente, essa questão, esses sistemas avançados de religião, de filosofia, até sobre essa questão das castas, é um reflexo desses espíritos que foram exilados justamente por conta do seu orgulho. Então, gente, uma coisa que eu aprendi, né, que eu pude observar. Cada espírito que estava em capela, que foi exilado, que a gente já viu nos outros episódios, e tem até livros, eu até recomendo para vocês um livro aqui maravilhoso, que é Exilados por Amor, muito bom. Depois tem a continuação dele, que é Jornada dos Anjos, maravilhoso. Cada espírito ele foi exilado por um motivo. Por exemplo, eu mesma sou uma exilada de capela, e uma vez eu perguntei pros espíritos o porquê que eu tinha sido exilada, e eles falaram que era porque eu era muito egoísta na época. Então, o meu egoísmo me levou a ser exilada. E aqui o que esses espíritos, né, que nessa parte da Índia, que tem uma religião, uma filosofia avançada, mas que tem todo esse sistema de castas e tudo mais, é o orgulho, né, o orgulho desmedido. E aí eles continuam aqui, ó. Os arianos da Índia, no entanto, não mostraram compaixão pelas raças atrasadas que encontraram, que deveriam ser um foco de trabalho regenerador. Então, gente, o que acontece? Quando esses exilados, né, vieram pra cá, o que acontece? Existiam ainda muitas raças primitivas, né, os Homo sapiens, os pré-históricos, que não eram espíritos que tinham sido exilados, eram espíritos ainda na selvageria. Tá? Que é normal, gente, porque Deus faz isso de propósito, é para um aprender com o outro, um ensinar o outro e assim vai indo. E os arianos da Índia não tiveram essa compaixão que deveriam ter com esses pré-históricos, né? Com esses selvagens, vamos dizer assim, que eram ainda bem atrasados. E, em vez disso, os aborígenes foram tratados como párias da sociedade, sem permissão para se aproximar dos arianos, sem enfrentar severas punições. Até hoje, mesmo com os esforços iluminados de Gandhi, esses absurdos sociais persistem entre o povo hindu. Então foi nessa que começou toda essa divisão, tá? E não só isso, mas outros espíritos que vieram, houve toda uma divisão, tá? E é um absurdo, né? É um absurdo. Os párias continuam sendo marginalizados, obrigados a avisar sua presença para que os mais privilegiados possam evitá-los. Então, sim, gente, isso acontece, tá? Lá o sistema de castas é muito severo. Então, esses párias, quando eles passam, eles têm que avisar que eles estão passando para que as pessoas mantenham distância. Eu até comentei isso no episódio passado, né? Para que os privilegiados possam evitá-los. E isso é muito bizarro, gente, é muito bizarro. Porque a gente acha o Brasil que tem uma discriminação absurda. Agora, se vai pra Índia, é pior ainda, é um absurdo. E aí ele continua. Ironicamente, muitos dos antigos rajas, que outrora governavam com luxo e poder, retornam como mendigos, enfrentando duras provações como forma de espiar seu passado. Então, gente, sim, de fato, toda ação gera uma reação. Não importa em qual parte do globo você esteja, toda ação gera uma reação. Então, esses rajas que governaram aí no luxo, que tiveram poder, que poderiam ter feito bem, não fizeram, ficaram ostentando e tudo mais, muitas das vezes retornam, tá? Como mendigos e passam por duras provações. Tá? Isso não é só na Índia, tá, gente? Em todo o globo, qualquer pessoa que teve muito luxo, muito poder, muito dinheiro, não usou direito, houve preconceito, discriminou, a tendência dela voltar sendo uma pessoa que passa muita necessidade, um mendigo ou uma pessoa extremamente pobre, é muito grande, tá bom?
Por isso, inclusive, pessoal, isso é uma coisa muito legal de comentar, tá? Por isso, inclusive, que existe o comunismo, né? Tem gente que pergunta, mas por que Deus permite que exista Cuba, exista Venezuela, que são países assim que as pessoas vivem extremamente pobres, extremamente, né, na miséria? Gente, claro que essas pessoas, esses espíritos que estão lá encarnados, têm grandes expiações, têm grandes karmas a serem pagos. Foram pessoas que provavelmente, eu não tô generalizando que todas foram assim, às vezes são karmas diferentes, mas que provavelmente tiveram muito poder, tiveram muito dinheiro, não souberam usar, e aí eles vêm, daí reencarnam nesses países que, né, têm uma vida muito difícil, muito dura. A gente acha que a vida do Brasil é dura, e de fato é, mas, gente, Cuba, Venezuela, Índia, né? Muito complicado. Aqueles que humilharam os desafortunados em suas vidas anteriores agora retornam aos mesmos caminhos marcados pela miséria. O mais notável é que, apesar disso, nenhum outro povo na Terra tem tanto conhecimento sobre a reencarnação quanto os hindus, que conhecem essa verdade sagrada desde os primórdios de sua existência. Então, olha só que incrível. Por mais que, por um lado, gente, é por isso que eu sou fascinada pela evolução em si. A evolução é maravilhosa, porque a evolução ela pode tomar de diversos caminhos. Tem muitos caminhos para evoluir, não é um e não é único, são diversos. Então, ao mesmo tempo que esses povos, né, da Índia, são tão atrasados nesse sentido do materialismo, no sentido do orgulho, né, de toda essa questão das castas, por outro lado, eles são extremamente evoluídos no sentido de saber sobre os conhecimentos da espiritualidade, ou seja, da reencarnação, que é uma verdade sagrada, né? A reencarnação, ela é uma lei divina, né? E assim, a Índia é o que mais, os povos hindus são os que mais têm conhecimento sobre isso. Chega a ser controverso, chega a ser engraçado. De um lado ser tão, né, saber tanto sobre a reencarnação e do outro ser tão orgulhosos e egoístas ainda, presos a essa questão de castas, infelizmente. E aí, pessoal, eu quis colocar aqui, pra gente finalizar hoje, um pouquinho sobre o Gandhi, tá? Que foi um espírito super iluminado, né? Um daqueles espíritos que vem na Terra pra deixar sua luz. E ele foi, né? E eu vou falar aqui um pouquinho sobre ele. Aqui tem até uma fotinha sobre ele pra vocês darem uma olhada. Maravilhoso. E aí ele falou aqui, ó, Mahatma Gandhi, nascido em 2 de outubro de 1869, foi um líder indiano que lutou pela independência da Índia do domínio britânico usando métodos de resistência não violenta, como a desobediência civil. Ele acreditava na não violência e na verdade como princípios fundamentais. Gandhi organizou campanhas pacíficas como a Marcha do Sal em 1930 contra as políticas britânicas, assassinado em 30 de janeiro de 1948, é lembrado como o pai da nação na Índia e uma inspiração global para a paz e os direitos humanos. Então, gente, é uma coisa que eu falo, cada país, gente, né? Cada país, cada nação tem um espírito muito iluminado, normalmente, que vai encarnar lá para ajudar, né? Porque esses espíritos iluminados de luz, eles querem isso, eles querem que todo mundo progrida, que todo mundo evolua. Então, o Gandhi foi um desses. Aqui no nosso Brasil maravilhoso, temos o nosso querido, maravilhoso, incrível Chico Xavier, né? Na França, tivemos nosso maravilhoso Allan Kardec. E assim por diante, nós temos diversos espíritos muito evoluídos, tá? Que depois do Cristo, que o Cristo é o mais, que vieram com esse intuito de ajudar, de auxiliar, né, de mostrar a luz, mostrar que o caminho vai ser sempre o amor. E que quanto mais a gente tome o caminho do orgulho e da dor, mais sofrimento vamos causar. E é incrível como ainda há muitos humanos que acham que esse caminho é o melhor caminho. Triste, né? Então ele era, né, um espírito muito evoluído, que veio com essa questão de não violência, né? Então ele fez muitas campanhas pacíficas, né? Sempre visando a ser pacífico, nada de agressão, nada de ódio, nada de raiva, né? E hoje em dia ele é lembrado como o pai da nação e uma inspiração global para a paz e para os direitos humanos, tá bom? Pessoal, é isso. Ficamos hoje por aqui. Um beijo e tchau!